a Deus por essa noite, por esse louvor, para engrandecer e exaltar o nome desse nosso Deus maravilhoso. Vocês podem se assentar. Nessa noite a gente continua a série, inicia a série Esperança Inabalável. E a esperança verdadeira a gente só conhece, só encontra em Jesus Cristo. Ele é a nossa única esperança. O nome dessa igreja Hope vem dessa inspiração. Jesus é a nossa esperança. E se nós temos esperança em Jesus Cristo, nós precisamos aprender a conhecer Ele cada vez mais. Jesus quer ser o nosso melhor amigo. E nós queremos ser melhores amigos de Jesus? O título dessa mensagem é Deus quer ser seu amigo. Quando veio a pandemia, uma característica que tem tomado aí a população mundial, que é a falta de amigos, se acentuou. Muitas pessoas que tinham amigos antes se distanciaram, muitas amizades se esfriaram, muitas pessoas deixaram de ter amigos, muitas pessoas solitárias, muitas pessoas sem amigos, e isso ficou cada vez mais forte por conta da pandemia. A gente vive hoje numa sociedade, por suas próprias características, as pessoas casam mais tarde, muitas pessoas acabam se isolando, viajando, mudando às vezes de cidade, e isso muda um pouco o panorama em relação às amizades. Antigamente, as pessoas nasciam num vilarejo, numa cidade pequena, às vezes, no interior, 200 anos atrás, passavam a vida inteira naquele lugar, conheciam todo mundo conhecia essas pessoas, era muito fácil você criar laços, fazer amizade. Mas isso na sociedade moderna cada vez mais tem se perdido. Mas a amizade é algo que nasceu no coração de Deus. Primeiro porque Deus fez o homem com o propósito de ser amigo do homem. Deus fez o universo, Ele fez as galáxias, Ele fez esse planeta. Tudo isso porque Ele queria ter uma amizade com o ser humano. Isso a gente vê desde o início, lá no Jardim do Éden, como Deus se comunicava com Adão. Não tinha cerimônia, não tinha ritual. Chegou o momento, Adão, dizendo de me encontrar com meu Deus, vou escolher as minhas melhores roupas. Adão nem tinha roupa, ele andava pelado, ele era nu diante de Deus. Ele não se preocupava em colocar um paletó e uma gravata, porque não, hoje eu tenho um encontro com Deus. Ele falava com Deus o dia inteiro, Adão e Eva. Porque ele tinha um relacionamento de intimidade com Deus. E por causa do pecado, esse relacionamento íntimo de amizade que existia entre o homem e a mulher e Deus se perdeu. E foi preciso que, muitos anos depois, Deus enviasse Jesus, seu Filho, ao mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus quer ter essa amizade com a gente. Eu me lembro de uma história que meu pai contava, porque meu pai tinha um melhor amigo na faculdade. Meu pai veio de uma família muito pobre, ele era de uma família de 21 filhos, acho que eu já falei aqui, e meu pai era o 19º, e meu pai ele se tornou pastor muito cedo, ele fez faculdade teológica, e depois de ter feito faculdade de teologia, ele tinha um sonho de ser advogado. E ele estudou, sempre escola pública, de uma família que veio do sul da Bahia, migraram para São Paulo, e ele não tinha dinheiro nem para pagar a faculdade. E um dia ele passou na frente da Faculdade de Direito de São Francisco, da USP, e ele declarou, ele determinou, uma vaga aqui vai ser minha. E Deus abriu as portas, claro, ele se dedicou, estudou, e ele acabou entrando lá, se formou em Direito na USP,
e já era pastor, né? Imagina, ele entrou ali um pouco mais tarde, entrou ali por volta dos seus 23, 24 anos. E enquanto ele estudava lá, ele sempre aproveitava oportunidades para falar do amor de Deus. Mas quando a gente está no ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, a gente tem que pedir a Deus sabedoria, né? De como falar do amor de Deus no ambiente onde você está. E ele tinha um amigo, o melhor amigo dele na faculdade. Meu pai é negro, né? Eram pouquíssimos os negros na USP naquela época. Hoje continua sendo isso, né? Naquela época não existia política de cotas. E ele tinha um melhor amigo dele, também era negro, como ele, de uma origem muito humilde, pobre como ele. Mas ele estava sempre aproveitando as oportunidades de falar do amor de Deus. E um dia ele estava falando de Jesus para um judeu. E estava ele, meu pai, esse amigo dele, que é o Tibúrcio, João Tibúrcio, e esse rapaz que era judeu, obviamente não cria em Jesus Cristo, e meu pai começou a falar de Jesus para um judeu, mas como os judeus não acreditam em Jesus, meu pai não citava nenhum texto do Novo Testamento, ele começou a falar de Jesus, citando versículos do Velho Testamento que apontavam para Jesus Cristo. Textos em Isaías, textos dos profetas falando de Jesus Cristo. E aquele rapaz chegou um ponto, né, porque aquela conversa se estendia, e aquele rapaz judeu, ele falou assim, chegou um momento que ele estava ficando meio que encurralado, né, por aquelas palavras, ficou meio sem saída, sem argumento, e ele simplesmente encerrou a conversa dizendo: os rabinos não ensinam assim, e se levantou e foi embora. Mas o João Tibúrcio, aquele que era o melhor amigo do meu pai na faculdade, que nem cristão era, escutou toda aquela conversa. E depois de um tempo, teve a igreja da qual meu pai era pastor, tinha missões no Amazonas, né, nas regiões ribeirinhas. Chegou a ter um barco que chamava O Semeador, que pregava o evangelho nos rios, ali no Rio Amazonas. E meu pai virou para o João Tibúrcio e falou: João, eu estou indo para um trabalho missionário no Amazonas, você quer ir comigo? Você nunca foi para o Amazonas? E ele aceitou o convite e foi para o Amazonas com meu pai. E durante vários dias, aquele melhor amigo do meu pai na faculdade ficou escutando a palavra de Deus, porque o que se fazia numa viagem missionária é falar de Jesus Cristo. E todos os dias o nome de Jesus era pregado e anunciado ali no rio Amazonas, né, no rio Solimões, no Rio Negro. Era um barco que navegava. E um belo dia, João Tibúrcio, meu pai estava batizando as pessoas ali no rio, e ele virou para o meu pai e falou: Aguinaldo, eu posso ser batizado hoje? E primeiro que o João Tibúrcio nunca tinha se manifestado dizendo: quero aceitar Jesus. Ele já falou direto: eu posso ser batizado hoje? Meu pai respondeu para ele: é lícito, se tu creres de todo o teu coração. E foi a mesma mensagem, né, que no Novo Testamento a gente vê que o eunuco escutou quando perguntou se ele poderia ser batizado. E ele foi batizado naquele dia lá no rio. E acabou que, por conta desse conhecimento de Jesus Cristo e ter entregue a sua vida a Jesus, no final, o João Tibúrcio se tornou um missionário. Ele advogou por um tempo, mas depois, durante mais de 20 anos, foi missionário na África. Então, uma semente plantada, porque meu pai queria que o amigo dele conhecesse a Jesus Cristo. Quando nós temos um melhor amigo, uma melhor amiga, nós queremos o melhor para essa pessoa. Você não quer o pior para o seu melhor amigo, você quer o melhor para essa pessoa, porque você ama o seu melhor amigo, a sua melhor amiga. Deus nos ama profundamente, não é um amor pequeno, é um amor imensurável de Deus. Por isso, Ele quer a cada dia caminhar ao nosso lado. Mas e nós, como temos sido, né, com relação a Deus, nesse relacionamento com Deus?
Em Romanos capítulo 5, versículo 10, a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus. Imagina só, não, eu nunca fui inimigo de Deus. Mas o contrário da amizade é inimizade. E na medida em que não reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o que esse texto está dizendo é que antes, nós éramos inimigos de Deus. Mas Ele nos tornou seus amigos por meio da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. Agora, através de Jesus Cristo, nos tornamos amigos de Deus. Iniciamos uma nova jornada, uma nova caminhada de conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Não simplesmente como aquele que nos salvou, mas aquele que é nosso amigo. Quando nós passamos a entender que, claro, Deus é nosso Criador, Ele é o nosso autor, Ele é aquele que fez o mundo para cada um de nós. Mas muitas pessoas acabam mantendo um relacionamento com Deus como no Velho Testamento, quer dizer, antes de Jesus Cristo vir ao mundo. Um relacionamento, às vezes, cercado de rituais, cercado de cerimônia, de religiosidade. Mas Jesus veio para acabar com isso, para acabar com o ritual, para acabar com a cerimônia. Você vê que existia essa separação, não existia esse relacionamento. Quando a gente vê vários homens e mulheres de Deus que foram chamados amigos de Deus, a gente vê o caso de Abraão, Moisés, que foram pessoas chamadas amigas de Deus. Eram pessoas que falavam com Deus o tempo todo, que tinham um relacionamento constante com Deus. Davi, por exemplo, foi chamado um homem segundo o coração de Deus, porque Davi era uma pessoa que escancarava as suas emoções a Deus, que abria o seu coração a Deus constantemente. E é assim que nós fazemos quando temos um relacionamento de amizade profunda. E Deus quer que a gente abra o nosso coração para Ele, que a gente se descortine diante dEle, sem reservas, como Adão e Eva, que no Jardim do Éden andavam nus, cultivando a cada dia esse relacionamento com Deus. Mas quando Jesus Cristo veio, depois da sua morte e ressurreição, o véu do templo, depois que Jesus Cristo morreu na cruz, o véu do templo se rasgou. No Velho Testamento, a gente tem lá a figura do tabernáculo, depois do templo, que tinha as divisões, tinha o lugar santo e tinha o lugar do santo dos santos. E o véu, tinha uma cortina, um véu que separava o lugar santo dos santos do lugar santo. E quando Jesus Cristo morreu na cruz, aquele véu foi rasgado de alto a baixo. E com isso, Jesus queria dizer, olha, a partir de agora, o relacionamento que era um relacionamento ritualístico, que tinha uma separação, acabou. No Velho Testamento, quando no Yom Kippur, o dia do perdão, uma vez por ano o sumo sacerdote, ele se preparava para ir ao lugar santo dos santos. Naquele lugar, o sumo sacerdote tinha um contato direto ali naquele lugar onde Deus, a glória de Deus se manifestava, e ele ficava se preparando. O primeiro sumo sacerdote foi Arão, irmão de Moisés, e a tradição ensina que eles ficavam ali mais de uma semana se preparando em oração, em meditação. Quando ele chegava perto, ele tinha que sacrificar um touro, tinha que sacrificar cordeiro, tinha que sacrificar um bode. Ele sacrificava animais pela expiação, pedindo perdão dos seus próprios pecados e pelos pecados do povo de Israel. Porque o povo de Israel não podia ter contato com Deus, não podia entrar no lugar santo dos santos. Então, o sumo sacerdote representava todo o povo de Israel e uma vez por ano entrava naquele lugar. Ele tinha que tomar banho, ele tinha que se preparar. O sumo sacerdote tinha vestes coloridas no dia a dia, mas nesse dia ele tinha que tirar as vestes coloridas, ele entrava só com uma roupa de linho.
era tanto temor e a reverência, que ele entrava até com uma corda amarrada, porque podia acontecer de ele não se encontrar, digno de estar na presença de Deus no lugar santo dos santos. Ele podia cair morto ali, tinha que ter uma corda para arrastar ele para fora, porque ninguém podia entrar naquele lugar. Ele entrava, ele tinha que passar um pouco de sangue no seu ouvido, porque ele ia escutar a voz de Deus. Ele tinha que colocar um pouco de sangue na ponta do seu dedo direito, porque ele ia executar o serviço de Deus naquele local, e ele tinha que executar aquele serviço com santidade. Até na ponta do dedo direito do pé tinha que passar um pouco de sangue, porque ele ia entrar e as veredas do sumo sacerdote, o caminho dele tinha que ser justo, santificado. Era tanto ritual para ter um encontro uma vez por ano. Mas quando Jesus Cristo rasgou o véu, ele abriu a porta, ele escancarou o caminho de acesso a Deus. E hoje eu e você podemos acessar o Pai a hora que a gente quiser. De manhã, de tarde, de noite, de madrugada, se você tiver com insônia. Deus te escuta, Deus te ouve, do jeito que você está. Porque o véu do templo foi rasgado e temos um livre acesso ao Pai. Deus quer ser seu amigo. Em Hebreus 4,16, a palavra de Deus diz assim: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Deus abriu as portas e estende a mão a cada um de nós, dizendo: seja meu amigo. Mas Deus, ele não é mal educado. Ele não vai meter o pé na porta e falar: venha, seja meu amigo. Ele não é aquele amigo chato que vai forçar a barra para ser seu amigo. Ele é extremamente sensível e delicado. E ele quer nos alcançar a cada dia, e ele espera. Mas às vezes a gente não quer, simplesmente fala: não estou precisando de ser amigo de Deus, vou viver na minha vida do meu jeito. Eu escutei uma frase do autor C.S. Lewis dizendo que o sofrimento é o megafone de Deus. Dizendo que às vezes, porque Deus nos ama, nós já conhecemos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, mas por alguma razão nos esfriamos, nos distanciamos de Deus, e Deus permite às vezes que venha sobre as nossas vidas sofrimento, dificuldades, obstáculos aparecem quando a gente menos espera. Mas como disse Davi: Senhor, foi bom ter sido afligido, para que eu me aproximasse de Ti. Às vezes a aflição, o sofrimento nos fazem ficar mais perto de Deus, e a gente se lembra: quero ser amigo de Deus. Eu preciso, Deus, da sua amizade, fica perto de mim o tempo todo, e Deus está. Jesus falou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele está conosco, Ele está perto. A nossa amizade com Deus nos torna amigos de Deus, amigos de Jesus. Jesus falou em João 15, versículo 15, assim: eu já não chamo vocês servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai eu tornei conhecido a vocês. Jesus, ele quer compartilhar tudo conosco. E o primeiro ponto dessa mensagem, o título, o primeiro tópico que eu quero falar essa noite, já falei bastante, mas vou falar mais, é: aproxime-se de Deus. Você precisa a cada dia criar o hábito de se aproximar de Deus o tempo todo. A gente precisa criar esse hábito, instalar esse hábito nas nossas vidas. Sermos intencionais em cultivar o hábito de manter um relacionamento constante com Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 8, na primeira parte, diz assim: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. É um passo que a gente precisa dar primeiro.
e Ele vai se aproximar de nós. Apocalipse 3:20, Jesus falou também: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ele está batendo na nossa porta e ele está aguardando uma resposta. Abra a porta para ele. Quando ele fala cearei com ele e ele comigo, ele está dizendo: quero ter intimidade, quero ter comunhão. Porque sempre na cultura, oriental, na cultura do judaísmo, você só leva para sua casa, para jantar, para cear, para almoçar com você, que é muito próximo. Você não coloca qualquer pessoa para dentro da sua casa, você só coloca os seus amigos. É isso que Jesus quer fazer com a gente. Ele abriu a porta para que a gente ceie com Ele o tempo todo, que a gente tenha essa comunhão constante com Ele. Conhecer e amar a Deus é um grande privilégio. E a gente às vezes se esquece disso. Olha só, que evolução de a gente ter que sacrificar animais. Hoje a gente não precisa de nada disso, porque Jesus Cristo foi o sacrifício perfeito na cruz do Calvário. E o sangue que Ele derramou foi suficiente. Foi tudo que a gente precisava para alcançar a salvação, para alcançar a vida eterna. E a gente precisa criar o hábito de conversar com Deus. Aproxime-se de Deus. E uma das maneiras de fazer isso, essa aproximação, é orando e falando com Ele o tempo todo. A palavra de Deus diz: orai sem cessar. Significa ore o tempo todo. As pessoas acham que às vezes oração é aquele momento que eu tenho que parar tudo e orar. Claro que você pode parar tudo e orar e dedicar tempo a Deus. Mas você precisa criar o hábito de falar com Deus o dia inteiro. Você pode falar com Deus enquanto você trabalha, o tempo todo. Às vezes você está concentrado fazendo alguma coisa, mas você fala: vai iniciar, Deus, me ajuda com isso que eu vou começar a fazer agora. Terminou? Deus, obrigado porque eu terminei. Deus, abençoa as pessoas ao meu redor, abençoa as pessoas do meu trabalho, abençoa as pessoas da minha escola, da minha faculdade. Orar sem cessar é isso, é o tempo todo falando com Deus. Você vai pegar o carro, você ora: me abençoa no trânsito, me guarda, livra-me de todo mal. Seu Deus, me abençoa minha família, meus parentes, as pessoas que me cercam, que ainda não conhecem Jesus como Senhor das suas vidas. A gente tem tantos motivos para agradecer a Deus. Imagine o apóstolo Paulo nas prisões, preso em Roma, acorrentado a um soldado romano 24 horas por dia, em revezamento, em rodízio. Ele ia parar de orar porque tinha um soldado acorrentado a ele? Não. Ele orava em pensamento, orava em voz alta, falava ali o tempo todo com Deus. E você pode criar esse hábito. O primeiro passo para você estreitar a sua amizade, para que você seja amigo de Deus, é você precisar conversar com Deus. A gente às vezes fala e a gente acha: mas Deus não me respondeu, mas continue falando. E Deus fala com a gente através da sua palavra. A palavra de Deus é riquíssima em promessas, em sabedoria, em conhecimento, em palavras que tratam exatamente de cada um dos seus problemas. Todos os seus problemas encontram a solução na palavra de Deus. Pode ser que você não veja o seu problema sendo resolvido no tempo que você quer, que você gostaria, mas Deus cuida de você e te ama. E a palavra de Deus diz que Ele não permite que a gente seja tentado além daquilo que a gente possa suportar. Tenha essa confiança: eu vou seguir, eu vou perseverar mesmo com a tentação vindo sobre a minha vida. Eu creio que eu não serei tentado além daquilo que eu possa suportar. E você peça a graça de Deus. A palavra de Deus diz: a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você. E a graça de Deus, que é um favor imerecido, ela alcança todas as áreas da nossa vida. A graça de Deus não implica apenas a graça salvadora de Deus, mas a graça de Deus também significa que Ele está com você o tempo todo, derramando a sua graça a cada dia, te fortalecendo, cuidando, porque Ele te ama. A gente precisa criar e desenvolver a cada dia esse relacionamento com Deus.
a gente precisa meditar na palavra de Deus, porque Deus fala conosco através da sua palavra. Você não precisa parar no seu trabalho, abrir a sua Bíblia para ler vários capítulos, aí você vai arrumar um problema com o seu chefe. Isso não é nem um pouco sábio. Você pode, em alguns momentos, dependendo do trabalho, tem locais que você pode fazer isso, mas você não vai interromper seu trabalho para ficar lendo a Bíblia. Mas você pode memorizar textos da palavra de Deus que vão ser força espiritual para a sua vida ao longo do dia. Eu gosto de caminhar, às vezes vou passear com um cachorro, estou indo para algum lugar, eu vou citando versículos da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Você pode falar e citar versículos da palavra de Deus. Mas eu não conheço nenhum. Memorize. A gente decora tanta coisa, né? Tanta senha de banco, senha de internet, senha do e-mail, senha disso, do celular. Deus te deu essa inteligência para que você possa memorizar trechos, versículos da palavra de Deus. Comece com um pequeno e comece a remoer aquilo ao longo do dia, porque meditar, no original da palavra meditar, na palavra de Deus, significa remoer, como um boi, né, que está comendo ali aquele capim, ele vai e volta, naquele processo de digestão do boi. É isso que a gente precisa fazer com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é vida. A palavra de Deus nos dá fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. O segundo ponto da mensagem é: seja sincero. Se você tem um amigo, você quer que haja sinceridade entre você e o seu amigo. Que amizade é essa onde não há sinceridade? Onde você não possa abrir o seu coração e conversar com Deus? Mas muitas pessoas, em se tratando de Deus, elas não são sinceras. Poxa, elas até sabem que Deus é onisciente, que Ele sabe de todas as coisas, inclusive conhece os nossos pensamentos, mas a pessoa, ela não quer abrir o seu coração para Deus e não quer falar para Ele aquilo que passa dentro dela, mesmo às vezes sabendo que Deus sabe o que eu sei, o que eu estou pensando. Mas uma característica das pessoas que tinham um relacionamento profundo com Deus, grandes homens e mulheres de Deus, é que elas abriam o seu coração para Deus e falavam aquilo que estava no coração delas, sem qualquer tipo de receio, sem qualquer vergonha, sem qualquer temor. Abraão, ele falava com Deus. Quando os anjos apareceram a Abraão e foram lá comunicar a Abraão que a cidade de Sodoma, onde morava o primo de Abraão, Ló, seria destruída, imagine só, olha o nível de relacionamento. Eu vou destruir uma cidade, Deus, né, ia destruir uma cidade, mas ele falou: não, vou primeiro comunicar ao meu amigo Abraão o que eu vou fazer. Deus poderia simplesmente, vou destruir Sodoma, uma cidade que está cheia de pecado, eu vou destruir essa cidade e pronto. Não, Deus foi falar com o seu amigo Abraão e enviou anjos que foram falar com ele. E Abraão negociou com Deus em relação ao número de pessoas que eram justas, né, que poderiam ser salvas naquela cidade. E ele ficou ali barganhando, negociando com Deus, porque ele tinha intimidade para barganhar, para negociar com Deus. Você pode fazer isso quando você for conversar com Deus. Deus não vai ficar chateado se você falar: poxa Deus, esse emprego está complicado, as coisas aqui estão difíceis, abre uma porta nova para mim. Você acha que Deus vai ficar chateado se você falar assim com ele? Ele é seu amigo. E Moisés tinha tanta intimidade com Deus, mesmo sendo uma pessoa esquentada, cabeça quente, tão cabeça quente que um dia ele viu um homem de Israel sendo maltratado por egípcios, e ele ficou tão revoltado com aquela situação que foi lá e matou o egípcio. Ele era cabeça quente. E Deus teve que tratar a vida de Moisés, mandou ele lá para o deserto para se acalmar lá cuidando das ovelhas,
A Bíblia fala que Moisés era o homem mais paciente que existia. Imagine só o nível da paciência de Moisés. Mas mesmo assim, de vez em quando ele explodia, ele estourava. Porque essa paciência veio a custo de muito tratamento de Deus na vida dele. E ele, tanto é que estourava que, quando ele estava descendo com a primeira versão da Tábua dos 10 Mandamentos, ele estava descendo do Monte Sinai, carregando ali a tábua, né, com os 10 mandamentos, e ele viu o que estava acontecendo, o povo de Israel lá embaixo pecando. Como Moisés ficou muito tempo no Monte Sinai, eles resolveram construir ali, né, um bezerro de ouro, começaram a adorar aquela imagem em vez de adorar a Deus. E aí ficou chateado, jogou aquilo ali, quebrou aquelas tábuas. Mas em Êxodo, capítulo 33, né, dos versículos de 12 a 17, a gente vê um pouco sobre o nível do relacionamento de Moisés com Deus, nível de amizade. Diz assim: então Moisés disse ao Senhor, tu me ordenaste, olha só ele falando, Deus, você me mandou, tu me ordenaste, leve este povo, mas não disseste quem enviarias comigo, você não falou quem viria, né, junto comigo. Declaraste, eu o conheço pelo nome e me agrado de você. Se é verdade que você se agrada de mim, permita-me conhecer teus caminhos, para que eu te conheça melhor e continue a contar com teu favor. Olha a oração, a conversa de Moisés. Se é verdade que você se agrada de mim, esse é o tipo de oração que a gente deve ter com Deus. Deus não vai ficar chateadinho com você. Ele não é imaturo como nós seres humanos somos. Ele tem a maturidade suficiente para nos escutar. Jeremias chegou a dizer que Deus tinha enganado ele. Davi falou, Deus, eu me sinto traído. Jó reclamou um monte também, ficou ali da sua amargura, da sua situação. Quantos homens de Deus ali que abriram seu coração para Deus, e a gente às vezes fica com receio, não vou orar assim. Deus espera essa intimidade. Se você quer ser amigo de Deus, comece a ser sincero com Ele. E nesse texto, no versículo 14, o Senhor respondeu, acompanharei você pessoalmente e lhe darei descanso. Então Moisés disse, se não nos acompanhares pessoalmente, imagine só você dizendo, Deus, se você não for comigo nessa entrevista de trabalho, não vai dar certo. Você tem que me acompanhar lá, tem que me ajudar, me dê sabedoria, coloca as palavras certas na minha boca. Deus, eu vou fazer o vestibular. Eu já estudei, mas eu preciso da tua ajuda para me deixar calmo ali, quando eu for fazer a prova. Você pode falar assim com Deus. Foi assim que Moisés orou, se você não me acompanhar, como os outros saberão que teu povo e eu contamos com teu favor? Pois é a tua presença em nosso meio que nos distingue, teu povo e eu, de todos os outros povos da terra. E o Senhor respondeu a Moisés, certamente farei o que me pede. Olha só, né, a misericórdia, a compaixão de Deus. Moisés ali orando, olha, se você não fizer assim, eu não quero isso, se não for desse jeito, não... E Deus responde com compaixão, certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Quando você tem um amigo, esse amigo te conhece pelo nome. Nós precisamos ter esse nível de intimidade com Deus. Terceiro ponto, valorize o que Deus valoriza. Se você tem um melhor amigo, uma melhor amiga, você procura agradar essa pessoa. Você não vai tentar fazer uma coisa que vai estragar a amizade ou que vai prejudicar. Você se interessa. Quando chega o aniversário daquela pessoa, você conhece os gostos, porque aquela pessoa é sua amiga, seu amigo, e você vai procurar dar um presente que vai agradar aquela pessoa. Você não vai querer ter um tipo de conversa que vai desagradar seu amigo. Claro que você, por ter amizade, ser um amigo próximo, você tem liberdade para falar, mas você valoriza o que seu amigo valoriza, você valoriza o que Deus valoriza. Então, o verdadeiro amigo, ele se preocupa com aquilo que preocupa, né?
Se você tem um amigo de verdade, você vai se preocupar com as coisas que o seu amigo se preocupa. Quando a gente começa a estreitar o nosso relacionamento com Deus, as nossas prioridades mudam. O foco deixa de ser a gente e o foco começa a ser o nosso amigo Deus, o nosso amigo Jesus. E você começa a pensar, eu me preocupo com o que preocupa a Deus? Não que Deus tenha preocupação, mas eu me preocupo com aquilo que Deus tem dado atenção, com aquilo que está no coração de Deus. E o que está no coração de Deus? A primeira coisa que está no coração de Deus é salvar a humanidade. Esse foi o propósito de Deus ter enviado Jesus Cristo, seu Filho ao mundo, foi para salvar a humanidade. E não qual que é a primeira prioridade de Deus? Salvar o homem e a mulher aqui na Terra. Essa é a sua prioridade? Ou todas as suas orações começam com você? Começa com o seu problema, com a sua preocupação? Ou você cria ou tem criado o hábito de orar dando atenção às coisas pelas quais Deus tem dado atenção e que são prioridade para Deus? A gente só pede coisas para a gente ou a gente pede coisas para o reino de Deus? Senhor, salva as pessoas nesse bairro. Senhor, salva as pessoas na minha cidade. Jesus Cristo, ele fez um único pedido de oração quando esteve aqui na terra. Ele falou: rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Ele está dizendo: peça ao Senhor da colheita da seara que envie missionários, obreiros para colher a seara. Jesus falou: orem para que Deus envie missionários. Nós temos atendido ao único pedido de oração que Deus fez, que Jesus fez? Você tem pedido: Deus levanta missionários na Coreia do Norte. Deus levanta missionários na China, no Irã. A sua oração tem poder. Você não chega lá, mas a sua oração chega. E Jesus quer usar a sua boca para fazer as coisas aqui na terra através da oração. Mas a gente, às vezes, a nossa oração é tímida, é acanhada, porque a nossa oração está focada no eu, em mim. Mas quando a gente estreita o nosso relacionamento com Deus e reconhecemos Jesus, Deus como nosso amigo, a nossa prioridade é aquilo que é prioridade para o nosso melhor amigo, Jesus. E a prioridade dele é a transformação de vidas, é a salvação de pessoas. Mas a gente fica ali pensando só nas nossas questões particulares. Não há problema nenhum em você apresentar as suas questões particulares a Deus. Mas isso não pode ser a sua prioridade, porque a sua prioridade tem que ser as coisas que são prioridade para Deus. Deus, ele quer estabelecer esse vínculo com a gente. Marcos 12:30 diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Jesus nos ensinou a colocar Deus em primeiro lugar. Olha, todo o nosso entendimento, toda a nossa alma, todas as nossas forças. Significa que a gente gasta energia com as coisas que interessam a Deus, com as coisas que são prioridade para Deus. Você se preocupa com esse mundo que está se perdendo. A gente assiste televisão, a gente assiste o noticiário, a gente vê as notícias na internet, mas isso não nos toca, mas toca a Deus. O pecado, as pessoas que se perdem a cada dia nesse mundo, distantes de Deus, contaminadas, por tantas influências negativas, por tanto pecado, pessoas caídas em droga, em corrupção, em adultério, em prostituição. Deus se preocupa com essas coisas, em salvar esse pecador, em salvar a humanidade. Então isso tem que ser prioridade para nós também, porque Deus nos chamou para fazer a diferença. Vamos nos colocar em pé, por favor. Nós estamos terminando. Comece a pensar como é que tem sido
o seu relacionamento com Deus? Você tem considerado Deus o seu melhor amigo? Você tem tratado Ele com sinceridade? Você tem se aproximado dEle? Você tem valorizado aquilo que é precioso para Deus? Vamos fechar os nossos olhos, inclinar nossas cabeças, vamos orar. Pai querido, nós te glorificamos, Pai, porque Tu és maravilhoso, Tu és conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Obrigado, Senhor, por ter enviado Seu Filho Jesus Cristo ao mundo para nos salvar. E por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, nós podemos Te chamar de amigo. Nós podemos, Pai, ter o livre acesso a Ti. A gente pode falar com Você a hora que a gente quiser. Não tem horário, a gente não tem que reservar uma agenda. A gente pode abrir o nosso coração a qualquer momento e falar com o Pai. Senhor Deus, que nessa noite nós possamos, Pai, ser tocados pelo Teu Espírito Santo, Pai. Para que haja uma transformação em cada um de nós, de tal forma que nós possamos a cada dia reconhecê-lo como nosso melhor amigo. E colocar, Deus, aquilo que é precioso para Ti como prioridade nas nossas vidas. Senhor Deus, em nome de Jesus, faça algo novo em cada um de nós. Se você entrou nessa noite preocupado, cansado, saiba que Jesus disse, né? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus quer te trazer alívio, quer te trazer paz, quer te trazer um descanso que só Ele pode dar. E se você ainda não conhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nesse momento você pode dizer: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Entra no meu coração, perdoa os meus pecados e faça algo novo na minha vida, em nome de Jesus. Eu quero, ainda estamos encerrando, dizer que nessa semana comece a praticar isso. Comece a desenvolver esse relacionamento íntimo de amizade com Deus, conversando com Ele, falando com Ele e declarando o seu amor para Ele. Peça a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque Ele foi nos dado com esse propósito, com esse objetivo de nos capacitar para fazer tudo aqui na terra. Em nome de Jesus, que nós possamos ter uma semana abençoada, uma semana de paz, uma semana de vitória na presença do nosso Deus, porque Ele é vencedor. Amém? Deus seja louvado.